Hoje nós vamos falar sobre o paradoxo da imitação. A nossa conversa, ela vai nos levar aos seguintes pontos. Ela é útil, na verdade, para quem quer construir algum tipo de negócio que envolve a sua comunicação, para quem quer construir uma marca e para quem está procurando um jeito de se posicionar no mercado. Qualquer mercado que seja, não é só mercado digital. E nós vamos estabelecer essa ideia desse paradoxo de imitação para que você aprenda a encontrar um espaço onde a competição é o mais baixa possível. Então, se a gente pensar assim, em termos de dono de negócio, o dono do negócio, o que ele quer? Zero concorrência, para ele poder colocar o preço que ele quiser, para ele poder errar o tanto que ele quiser, já que não tem concorrência, as pessoas não têm outra opção para comparar. E por isso ele pode dominar o mercado e ganhar dinheiro fácil, vamos dizer assim. Então, o objetivo desse vídeo é nós entendermos como atingir esse ideal. A gente parte de uma ideia do All Rise. Toda vez que eu falo All Rise, eu lembro do Fred Mercury. All right! Aqui nas 22 Leis Imutáveis do Marketing, o All Rise ele fala duas coisas que nos vão ser úteis aqui. A primeira é a lei da categoria, lei número 2. Se você não puder ser o primeiro de uma categoria, crie uma categoria na qual você possa ser o primeiro. E ele apresenta a lei a lei da divisão. Será que é a lei da divisão? Eu não lembro qual que é o número da lei. Em que ele diz que a lei da divisão, lei número 10, página 68. Com o passar do tempo, uma categoria se dividirá em duas ou mais categorias. Vamos pegar essas duas coisas, tá? Quando a gente começa um trabalho, a primeira coisa que a gente tende a fazer é ver o que os outros que também já fazem o nosso trabalho estão fazendo. Essa é a primeira coisa que todo mundo que vai começar no mercado faz. Isso chama-se benchmarking. E isso é muito bom de se fazer. É muito bom que você, quando vai começar qualquer coisa, pare por um tempo e vá procurar o que os outros estão fazendo. O Scott Young, ele chama isso de meta-aprendizado quando a gente está falando de projeto de estudos. E isso serve para tudo que você quiser. Basicamente, a ideia do Scott Young é a seguinte. Você vai ter um projeto de estudos, ele vai ter uma duração. Você vai começar aqui e acabar aqui, todo projeto tem uma duração. E você vai gastar 10% do tempo da duração desse projeto só formando o seu benchmarking, pegando material, colhendo amostras. É o meta-aprendizado. Você está formando o seu material de pesquisa. É muito bom que você faça isso. Então, por exemplo, quero começar a gravar vídeo no YouTube. É muito bom que você comece a procurar os vídeos no YouTube e vai identificando quais são os canais que você gosta e que você acha que são bons. Seja da tua área, seja de qualquer outra. É muito bom que você olhe as pessoas da tua área e perceba quais são os discursos que elas estão trazendo. Por quê? Porque olhar as pessoas da sua área é olhar para a sua categoria e investigar todas as categorias que foram criadas dentro dela. Então, por exemplo, quero falar de marketing digital. Tá bom, vou olhar a categoria marketing digital. Daí eu vou encontrar Elton Luiz, Érico Rocha, Ícaro de Carvalho, Leandro Ladeira e assim por diante e tantos outros. Aí, o que eu quero observar? O que esses caras falam e qual é a palavra que poderia definir o discurso de cada um. Então, sei lá, o Érico Rocha é fórmula de lançamento, o Elton é o One Person Business. E aí você começa a definir as categorias já existentes no mercado. E aí que vem o paradoxo da imitação. Quando você começa a fazer isso, lembre-se, o que o All Rise está falando aqui no livro? Ele está falando na lei número 2. Isso aqui você tem que gravar, tatua no teu braço. Se você não puder ser o primeiro de uma categoria, crie uma categoria na qual você possa ser o primeiro. O seu objetivo deveria ser sempre este. Eu faço o benchmarking, eu olho o que todos estão fazendo e a minha pergunta não é o que funciona. A minha pergunta é o oposto. O que está faltando aqui? Qual é o buraco? O que não funciona? Isso é você parar de tentar imitar os outros
e encontrar o seu espaço. Mas por que o paradoxo da imitação? Porque é o seguinte, quanto mais você assiste, mais você vai ter a tendência de fazer igual. Porque quanto mais você vê as pessoas das outras categorias, mais aquilo fica na tua cabeça, a tua memória vai guardando aquilo. E nós nada mais somos do que a repetição daquilo que memorizamos, vamos dizer assim, de certa forma. Você vai guardando aquelas coisas na memória e aquilo vai virando o material, o repertório que você usa para o seu comportamento. Então, dali a pouco eu assisti tanto o Érico Rocha que eu começo a falar igual ele. Que eu começo a falar as mesmas coisas que ele. Que eu começo a me comportar igual ele. Só que isso é justamente o caminho do fracasso. Por quê? Porque eu vou virar uma sombra dele. Eu vou virar o segundo Érico Rocha. E não dá para ser o segundo Érico Rocha, só existe um. Então, o que você quer fazer é observar as categorias e você vai se perguntar isso. Qual a categoria faltante? E por que isso é possível em qualquer momento, em qualquer mercado? Porque existe a lei número 10 da divisão. Com o passar do tempo, uma categoria se dividirá em duas ou mais categorias. Toda categoria se subdivide com o passar do tempo, eu te garanto. Quanto mais as pessoas falarem de one person business, mais essa categoria vai se dividir, mais vai ter pequenos detalhes aqui dentro. Vai ter o cara que tem one person business só com caderno, ele nem usa tecnologia. Vai ter o cara que mora, sei lá, na Índia, e aí ele tem o seu negócio específico, só funciona para quem mora na Índia. Enfim, estou inventando coisas meio bobas para te dar um pouco de material para você pensar. Então o que acontece hoje? Você começa e você vai assistir todos esses caras. E você fica se perguntando o que dá certo. Mas não é essa a pergunta. A pergunta é o que falta? Qual a peça faltante? É claro, num primeiro momento a gente poderia dividir isso em dois momentos. No primeiro momento, você vai procurar identificar o que é que todo mundo faz que faz funcionar. Todos esses que dão certo, quais são os princípios que fazem dar certo? E isso é muito importante, você nunca deve investigar só a ação que faz dar certo, mas o princípio que leva a essa ação. Porque é o princípio que te ajuda a ser criativo depois. Se você não acha o princípio, você vai fazer a mesma coisa. Então, sei lá, você pega um Reels daquelas mocinhas que fazem 200 cortes e ficam correndo para lá e para cá e dão muitas visualizações. Se você acha que é o corte que funciona, meu Deus, eu tenho que botar uma câmera aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Mas não é isso. Às vezes, o princípio que faz aquele Reels funcionar é a forma como ela contou a história, por exemplo. E aí você está contando uma péssima história, ou não está contando uma história, mas está botando câmera em todo lugar e fazendo um monte de malabarismo, e aí o teu não dá certo. E você se pergunta por quê? Sim, mas é porque você não entendeu o princípio, você está copiando uma forma, vamos dizer assim, precária, rudimentar, superficial, e aí a coisa não funciona. Então nós temos um primeiro momento, quando você vai analisar um mercado, em que você começa a identificar de fato quais são os princípios que fazem todos aqueles players conseguirem. Só que você não pode parar aqui. Se você para aqui, você vai ser parecido com todos eles. Você tem que dar o próximo passo. O que é que está faltando? Sobre o que não estão falando? O que estão escondendo? Veja, todo mundo que está vendendo algo está escondendo o lado ruim daquilo. Quase sempre. Qual o lado ruim do one person business? Por exemplo, sei lá, tem hora que se você ficar doente, meio que ferrou, entendeu? Porque é você com você mesmo. E aí tu ficou uma semana doente, igual, ó, tô com o nariz ruim. Aí eu não consigo gravar o vídeo. Só que o meu negócio depende do meu vídeo. Se eu não gravo o vídeo, não tem cliente. Não tem cliente, não tem venda, acabou. Então, ou o contrário, se não tem venda, não tem cliente. Então esse é um lado ruim. Mas eu não vou ficar falando do lado ruim. Por quê? Porque todo mundo que está vendendo seu peixe está tentando meio que maquiar o lado ruim. Porque tudo tem ônus e bônus. Então, é muito bom ter um negócio sozinho, porque é um saco lidar com gente e equipe. É um saco achar gente e equipe para trabalhar. As pessoas parecem um bando de adolescente. E assim, isso é muito louco. Talvez eu seja um pouco assim também, mas eu acho que menos do que o normal. As pessoas estão sempre parecendo um adolescente. Mas, cara do céu, eu não quero trabalhar com mais ninguém, eu quero trabalhar sozinho. Isso é maravilhoso.
Só que existe o ônus. Bom, eu trabalho sozinho, tudo depende de mim. Deu alguma coisa errada comigo, o negócio para na hora. Agora, se eu olho para o outro lado, eu vou ter 50 funcionários e eu não vou trabalhar, vou ficar na praia. Maravilhoso. Lado negativo. 50 funcionários que pode processar. Funcionário que falta. Funcionário que faz cagado com o cliente bota culpa em você, ele processa você. E por aí vai. Então, o ônus, ele geralmente está escondido. Cabe a você identificar. Por que você vai identificar o ônus? Porque a nossa proposta desse vídeo é você achar seu espaço no mercado. O seu espaço no mercado mora justamente onde o outro falha. É por isso que o jeito mais fácil de você entender isso eu quero falar da mesma coisa que um cara muito grande e muito famoso e muito respeitado fala. Como que as pessoas vão me ouvir? Elas vão te ouvir se você abordar os aspectos que ele não aborda, a parte que falta, e se você der a atenção que ele não pode dar. Então, um dos diferenciais do player pequeno é o nível de atenção que ele pode dar comparado ao player grande. Quanto mais o tempo passa, menos atenção eu consigo dar para as pessoas, porque tem mais gente querendo minha atenção, não dá tempo. Isso é normal, é natural. Então, veja, você passa por esse primeiro momento de identificar o que faz, quais são os princípios que são comuns a todos aqueles players que fazem a coisa funcionar. Você vai para um segundo momento em que você observa e se pergunta até descobrir o que está faltando, o que eles não estão contando, qual é o ônus que está escondido aqui. E aí você vai para um terceiro momento. O terceiro momento é o momento da sua pesquisa pessoal. Você vai descobrir como solucionar aquele ônus, como atuar naquele espaço que está faltando. Em 2023 eu olhei para o mercado e o mercado era recheado de gente falando como que você define o seu arquétipo, que você precisa nichar, você tem que nichar. Era recheado de gente falando de viver de lançamento. Eu falo, opa, tem um monte de ônus aqui. Lançamento cansa, é chato, só vem dinheiro uma vez a cada 3 meses. Definir arquétipo te deixa todo esquisito, você fica rígido, a tua comunicação piora, você começa a fingir que é outra pessoa. Nichar é uma das piores coisas que você pode fazer no começo, porque tu não sabe aonde nichar e tu nicha no lugar errado porque alguém falou que aquele lugar dá mais dinheiro, tu não tá nichando em cima do teu conhecimento. Aí eu percebi que tinha um espaço vacante, que era o espaço da marca pessoal, que eu chamava de você é seu nicho, chamo até hoje, e o espaço de você trabalhar sozinho. Pula 2 anos para 2025. Esse espaço está sendo preenchido agora. Então eu comecei a fazer isso lá, mas agora tem muito mais gente falando dessas coisas. Ou seja, agora é outra coisa que você tem que procurar. Qual é o outro espaço faltante? Conforme as pessoas falarem de trabalhar sozinho, de trabalhar em casa, de conseguir fazer as coisas de forma simples, conforme as pessoas falarem de marca pessoal, de brand, você vai começar a achar o furo. Tem furo aí. Sempre tem furo. Então, você começa a estudar para que você encontre soluções. Por que eu descobri o One Person Business, negócio de uma pessoa só? Porque eu estava estudando. Aí eu descobri. Aí eu falei, caramba, existe um nome para esse negócio. Pensa que é um negócio que existe desde sempre, as pessoas trabalhando sozinhas. Só que alguém deu um nome, alguém deu uma explicação, essa explicação foi ganhando uma certa robustez, e aí tornou-se, de fato, uma coisa viável. Opa! E não tem ninguém falando disso no mercado. Achei meu espaço. Uma vez que você achou o espaço, estudou, aí nós vamos para o quarto passo. Vamos só recapitular. Passo 1, princípios comuns a todos. Passo 2, qual é o espaço vacante. Passo 3, eu vou aprender, eu vou achar dentro desse ônus um discurso. Eu acho isso estudando. Passo 4, eu achei esse discurso, eu vou começar a expor todos os benefícios do meu lado em contraste com os malefícios do que estão falando por aí. Então, por exemplo, você poderia pegar e falar, eu vou ir bater contra esse negócio de você é seu nicho. Eu vou ir bater contra esse negócio de One Person Business. Porque dá, é óbvio que dá. É tudo discurso, é tudo ponto de vista. Do mesmo jeito que eu posso preferir morar no frio, você pode preferir morar no calor. Quem está certo? Ninguém. As duas coisas estão certas. Então é uma questão de opinião. E normalmente
no marketing, as coisas são uma questão de opinião. Você prefere Coca-Cola ou Red Bull? Eu prefiro Red Bull 1000 vezes. Tem gente que odeia Red Bull, prefere Coca-Cola. Você experimenta o Red Bull e o Monster. Monster parece que está tomando açúcar. Red Bull parece que não tem açúcar. Tem gente que adora Red Bull, tem gente que adora Monster. É uma briga infinita. Burger King e McDonald's e por aí vai. Então veja, o que você faz é se apresentar como uma nova solução para aquele conjunto de problemas. Isso é uma coisa que eu esqueci de falar. Todo o mercado, ele existe porque existem múltiplas soluções para um mesmo conjunto de problemas. Então o que você tem que identificar, enquanto eu abro a porta para o meu cachorro, é qual é o conjunto de problemas que eu estou abordando neste mercado, que eu tenho que resolver. E aí o que vai acontecer é, você vai contrastar a sua forma de solucionar esses problemas com as formas das outras categorias. E aí você se posiciona como dono de uma categoria não existente. Esse é o exemplo clássico que todo mundo usa, é o exemplo da Apple, que pegou e fez um computador bonito quando todos os computadores eram feios. Pegou e fez um celular bonito quando os celulares não eram bonitos, eles eram todos diferentes. Um celular sem teclado. Então, a Apple fez exatamente isso, por isso que ela é um case que a gente sempre vai ver em todo discurso de empreendedorismo. Porque olharam para o mercado, viram os ônus, acharam uma solução e se apresentaram de forma contrastante com as soluções atuais. Quando você percorre esses 4 passos, você vai ver, primeiro, não é simples, né? É meio difícil fazer isso. Exige um domínio do mercado em que você está atuando, um conhecimento cultural daquele mercado, exige uma capacidade de olhar ao inverso, de fugir da imitação. Você quer imitar, a tendência que você imite, é inconsciente você falar igual às outras pessoas, mas é o paradoxo, você tem que conseguir fugir disso. Você tem que conseguir ser completamente diferente. Fugir dessa essência, dessa vontade de imitar e ser diferente. Aí você faz isso, você vê que isso vai levar tempo, porque vai te exigir um conjunto, não só da cultura do mercado, mas de conhecimentos que não estão sendo apresentados ainda. E aí que vem a coisa. Se eles não estão sendo apresentados pelo mercado, onde você procura? Fora do mercado. Então aí nós chegamos no nosso último ponto desse vídeo importante. Você começa olhando dentro do mercado, porque você quer atuar naquele mercado. Eu quero abrir um café, então eu vou olhar os cafés que existem. Só que você, conforme... deu ruim na minha garganta, cara. Conforme você vai aprendendo, identificando os buracos, os ônus, e você vai precisando estudar, você vai ter que sair do mercado, porque você não pode estudar dentro dele. Porque ali está o repertório que você não quer. Você já identificou os princípios, você vai ter que fugir dali, e você vai ter que achar o repertório que não tem ali dentro ainda. E isso só dá para fazer se você for numa fonte que não está no mercado. Por que tem que ir numa fonte que não está no mercado? Para você ser o primeiro dentro do mercado. É por isso que o jeito mais básico, simples, fácil de fazer isso é: tu para de assistir em português, tu começa a assistir em inglês. Você para de ler em português, você começa a ler em inglês. Porque aí você garante que você está pegando coisa de fora do mercado. Não, tem muita coisa em inglês que já tem em português. Mas tudo que tem em português, no mercado do marketing, assim, é fato. Existiu primeiro em inglês. Então, quem viu primeiro em inglês, chegou primeiro em português. Por isso que essa tende a ser a forma mais rápida e fácil de fazer isso. Esse tende a ser o conselho mais certeiro que eu posso te dar. Vai lá e procura em outro idioma. Quando a gente pensa em capitalismo, mercado, é claro que os Estados Unidos parecem sempre a melhor opção para você pegar o que não existe aqui. Ou o conteúdo em inglês, porque o inglês é algo universal. Então vou te falar assim, procure coisas em italiano, procure coisas em francês, em chinês. Tá bom, até tem certeza que tem. Mas no geral, você vai encontrar muito mais em inglês, muito mais opções de categorias a serem criadas. Por isso que você vai ver que muitos empreendedores, o que acontece é, imagina o cara tá na cidade dele, ele viaja, vou fazer uma viagem para a Europa.
Aí ele descobre um negócio que tem lá que não tem na cidade dele. Aí ele volta e abre aquele comércio que não existe e dá certo. Por quê? Porque ele foi em outro mercado, achou uma coisa que não tem no mercado dele e criou. Ele virou dono de uma categoria, que é exatamente o que o Rise manda você fazer. Então, eu espero que com isso você consiga encontrar um espaço no mercado e se posicionar de uma forma que você se diferencie. Se você quiser saber mais sobre isso, clica no link da descrição para conhecer o projeto OPB, onde eu te ajudo a fazer esse tipo de movimento. Criar o teu negócio, criar teu posicionamento e trabalhar sozinho. One person business. Criar o seu próprio nicho dentro do mercado. Link está na descrição. A gente se vê na próxima.